E hoje o assunto é ingest de vídeo. Vamos falar sobre isso. Então, o primeiro aspecto aí a gente considerar num ingest banda base ou NDI é os formatos que ele consegue fazer, que ele consegue gravar, né? Então, quanto mais possibilidades a gente puder ter, melhor, né? Então, eu quero fazer um ProRes, uns vários sabores de ProRes, eu quero fazer H264, quero fazer um XDCAM que seja. Então, quanto mais possibilidades a gente tiver, melhor. E aí, já emendando na possibilidade de fazer arquivos MXF, né? Então, só lembrando, o MXF ele é o container, ele não é o codec exatamente, ele é o container, ou seja, aquela caixa onde ele vai guardar aquele material. E isso é muito importante porque com esse tipo de material, se a gente consegue ingestar já nesse material, a gente consegue trabalhar no arquivo que está sendo ingestado, ou seja, fazendo o growing file. O que seria o growing file? Aquele ingest, aquele canal que está sendo ingestado e que está sendo gerado aquele arquivo num servidor, ou seja, aquele arquivo está crescendo, você já consegue pegar aquele arquivo, aquela mídia, jogar numa timeline e conseguir já editar nesse material, ainda que ele esteja sendo ingestado. Então isso é muito legal porque aumenta demais a produtividade. Então aquele ao vivo, né, que você está gravando ali, que você está gerando aquele material, você já consegue ir cortando, ele vai crescendo na sua timeline, né, de acordo com o ingest ali, né, conforme vai passando o tempo. E você já vai recebendo aquele material novo automaticamente na sua timeline e já vai fazendo as edições necessárias, cortes para rede social e etc. Então isso é muito produtivo, né? Isso aumenta muito a velocidade de produção e, de fato, é algo que a gente deve considerar quando for falar de ferramenta de ingest. E outra característica que é muito importante também e está relacionada à segurança, né, é a possibilidade de você poder fazer esse ingest, gerar esse material em mais de um destino de forma simultânea. Então, se você puder gravar, por exemplo, para servidores distintos, né? Ou fazer uma gravação no servidor e outro no próprio servidor de ingest, caso ele tenha ali um storage dentro dele, né? Um armazenamento, para você ter a resiliência, né? Então, se você tem qualquer problema, seja de rede, seja no servidor de destino, ou enfim, N problemas que podem acontecer em uma infraestrutura, você não para a operação de gravação e continua gravando em um desses destinos. Pode ser até mais, pode ser 3, 4 destinos diferentes, né? O importante é que ele consiga fazer em mais de um simultaneamente, para que você não perca aquela gravação, que pode ser única, né? Sei lá, de repente é um ao vivo que você está fazendo e você não pode perder aquele material de forma alguma. Você já grava em duas vias pelo menos, né? Em dois destinos simultâneos pelo menos, para você garantir que você vai estar salvaguardado com esse material. E por último aí, a ferramenta deve disponibilizar um bom agendador de tarefas, né? Um planner, ou seja, uma interface intuitiva de forma que você possa agendar as suas gravações. Então, tem alguns exemplos aí, até você, por exemplo, pode ter vários canais de ingest, né? Falando da ordem de 10 ou mais canais simultaneamente. Então, para gerenciar isso, um agendador de tarefas ajuda muito, de preferência intuitivo, né? Onde você possa lá marcar certinho o horário, o dia que você quer iniciar a gravação de determinado canal ou de alguns canais e quando ele deve parar de gravar, né? Então, por exemplo, você está numa TV que você já tem ali os horários, a agenda certinha dos estúdios e os horários que começam e terminam cada uma das gravações. Então esse agendador deve suportar você fazer esse agendamento de forma intuitiva e você poder selecionar um ou mais canais para startar no momento que você quer, e isso te ajuda muito a não perder nenhum tipo de gravação, não ficar dependendo de um REC ali, né, de você ter que startar na mão e parar na mão também. Então isso é super importante também. Então, considerando todas essas características e esses aspectos, né, e indo aí agora para o workflow de ingest de vídeo, é super importante a gente, obviamente, centralizar, né, esse ingest no servidor, né, e a gente fala aí de ferramentas que possibilitam, como eu falei lá, que
de preferência, consigam soltar esse material para mais de um destino simultaneamente. Aqui na M-Dot, vocês já devem saber, a gente trabalha com o Synergy, né? O Synergy Capture Pro é uma ferramenta hardware agnostic, ou seja, ela não depende de um equipamento, ela não se prende a um equipamento, a gente só tem que seguir as configurações necessárias para atender ao software, dependendo da quantidade de canais que a gente vai fazer ingest também. E ela, obviamente, também traz todas as soluções para essas características que a gente falou, né? Então, gravar em mais de um servidor simultaneamente, o planner, né, o agendador de tarefas dela é super legal, ele é muito intuitivo e fácil de usar, traz uma gama de codecs, né? Ele consegue fazer vários codecs, inclusive encapsulado em MXF, e é a solução que a M-Dot recomenda, é a solução que a M-Dot traz, né? Nós representamos a Synergy aqui no Brasil, porque ela passou no crivo de todas essas características que a gente falou há pouco, né? Então esses foram os critérios que a gente usou para adotar a ferramenta como uma solução que a gente considera boa, plausível para o mercado. Então, gerando esse material no servidor, centralizando esse ingest no servidor, dentro aí do ZBox, a gente consegue já disponibilizar imediatamente para todas as ilhas, todos os editores ali, seja da produtora, seja da TV, já trabalhar em cima desses materiais, né? E aí, claro, a depender da quantidade de canal de ingest, a depender da quantidade de ilhas que a gente tem aí penduradas no servidor, tudo isso entra dentro de uma conta, né, para a gente calcular a performance de entrega do servidor para que ele consiga atender a essa demanda, né, ou seja, ao mesmo tempo que ele está ingestando todos os canais, ele deve atender a demanda de leitura, ou seja, dos editores que estão lá pescando, né, puxando esse material, essa mídia, estão lá com essa mídia na timeline, estão fazendo os cortes, editando ali de forma simultânea. Então, uma vez que a gente consegue fazer o tal do growing file, ou seja, gerar essa mídia em MXF, a timeline desses editores já pode ser ingestada com o material que está sendo gerado naquele momento, e eles já começam a fazer ali os cortes e as edições no momento do ingest, né? Então isso traz muita produtividade, traz muita agilidade, principalmente quando a gente está falando aí de ao vivo, né? Quando está entrando o sinal ao vivo, e aí a gente já consegue ir ali cortando partes e pedaços ali que a gente já pode soltar, como eu falei, para mídia social, para os mais diversos e variados destinos aí, né? Então, se você quer saber mais sobre o workflow de ingest de vídeo, a gente tem mais conteúdo aqui no canal. Clica aqui no izinho que a gente tem um vídeo falando do Synergy especialmente, né, da ferramenta, que é muito legal, né? O agendador de tarefas é praticamente um Google Calendar, é muito legal, então fica a dica aí para dar uma olhada. E se você tem dúvidas, quer saber mais, entre em contato com a gente, deixa a sua mensagem aqui, que a gente tem o maior prazer em responder. Até a próxima, valeu!